A Tu que és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. A Tu que pertence toda a beleza, toda a magnificência, toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Toda a honra Tu és. Nós não, Senhor, nós não somos nada sem Ti, mas Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Tu és a nossa vida, a razão da nossa existência, a razão de nós vivermos, a missão da nossa história. Tudo que nós mais anelamos é a Tua face, tudo que nós mais queremos é a Tua presença. Desejamos dia e noite ardentemente, com os nossos corações anelando mais de Ti. Tu és a festa da nossa alma, Tu és aroma que a nossa alma sente, o cheiro bom e gostoso da vida. Ó Jesus, nós Te esperamos, o nosso coração está saudoso, estamos com saudades de Ti, queremos Te ver, Jesus, queremos Te ver, queremos Te tocar, queremos poder prostrarmos diante de Ti e colocarmos as coroas, os galardões diante do Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e não tem como nós negarmos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa vida, a nossa existência, o nosso Deus. Nós Te amamos, Jesus. Você pode dizer para Jesus o quanto você o ama? O quanto você o quer todos os dias, que cada dia mais a sua vida tem ficado mais absoluta diante dele, mais firme, mais forte, mais dedicada, mais intensa. E cada vez mais, quanto mais perto se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais os nossos corações ficam desesperados por Ele. Aleluia! Nós Te amamos, Jesus. A sua igreja que aqui se encontra, ela Te ama. O Teu povo Te ama. Nós Te aguardamos com os nossos olhos fitos no céu. Não há nada que nos prende nesta terra. Não existe raízes dos nossos pés, mas sim asas. Asas, ó Deus, porque nós queremos estar contigo. Aleluia! Diga glória a Deus. Amém? Nós amamos Jesus. E Ele é a razão da nossa existência. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Temos muitos personagens na Bíblia, dos quais, por meio de suas vidas, aprendemos muitas coisas. E havia uma curiosidade muito grande nos inimigos de Israel. Eles precisavam derrubar Sansão. Sansão era juiz e havia recebido de Deus uma força sobrenatural. E então, a única maneira de eles conseguirem vencer Israel é derrubando Sansão. Assim é com você. A única maneira de vencer a sua história é derrubando você. Juízes 16, versículo de número 6... Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poder afligir. Podem assentar-se. Existem algumas regras que elas funcionam para todo ser humano. Todo ser humano. Nós somos diferentes uns dos outros, né? Nós temos gostos diferentes, até o nosso paladar é diferente. A nossa ótica de cores, né, são diferentes, tudo em nós é diferente. Mas existem algumas regras nos seres humanos que elas são regras gerais e elas funcionam para todo mundo. Algumas regras dessas estão na Escritura. A questão de Dalila, paga pelos filisteus, era descobrir de Sansão onde se residia e onde estava a grande força dele. E nada e ninguém conseguia amarrá-lo, nem correntes e nada. Então, a questão era poder maniatá-lo, poder amarrá-lo. Jesus diz que até mesmo as trevas, para que elas percam território, em primeiro lugar, elas precisam ser amarradas, ou seja, existem algumas potestades e alguns principados que não são vencidos de uma hora para outra. Eles precisam de alguns processos para que eles possam cair. E um destes processos, não são todos, mas alguns principados e potestades, Jesus diz, ninguém entra na casa do valente e despoja o valente antes de maniatá-lo, de amarrá-lo.
Por quê? Porque amarrando o valente, então consegue-se vencê-lo. Esta é uma estratégia como se tem para vencer o inimigo. Então, eles eram inimigos de Sansão e Sansão inimigos deles. Então, eles queriam saber como vencer Sansão. De que forma? A amarrá-lo. E para amarrá-lo, precisavam descobrir onde consistia, onde residia a sua grande força. E eu quero falar sobre 3 amarras emocionais que faz de qualquer crente uma pessoa fraca. Eu poderia aqui trocar o disco, dizer quais são as coisas que fazem de você alguém forte. Mas você sabe o que te faz forte. O domínio, o governo da palavra, a ação do Espírito Santo. E eu quero falar sobre 3 amarras que te fazem comum, como qualquer outra pessoa. Porque vamos dizer de passagem, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos pessoas seletas, eleitas, trazidas, abençoadas, estruturadas para vencermos, para sermos mais do que vencedores. E eu quero falar sobre a primeira amarra emocional. Juízes capítulo 14. Eu quero falar sobre a primeira amarra emocional que alguns têm e nem se dão conta que é sinônimo de fraqueza. Você sabe que tudo tem que ser dosado, não é mesmo? Até água demais mata. Pessoa que morre afogada é porque bebe água demais. Água demais mata. O que você acha da sua intensidade? O que você acha dos seus exageros? Você é exagerado no quê? Todos nós temos alguns exageros, não é mesmo? Alguns menos, outros mais. Mas alguns de nós temos alguns exageros. Que área da sua vida você é muito intenso? Em que área da sua vida você é muito exagerado? Você já parou, prestou atenção? As áreas da sua vida que você é exagerado são os seus pontos fracos, os seus pontos frágeis. É onde você sabe que você corre risco. Sansão era um moço que ele foi educado e criado com muito mimo e com muito cuidado e zelo, porque sobre ele havia uma promessa de se tornar um libertador. E por conta de toda essa constituição, que não vamos falar hoje, Sansão tinha um problema, ele amava demais. Amar demais é bom ou é ruim? O que você acha? Por exemplo, uma mãe que ama demais seus filhos, um cônjuge que ama demais o seu cônjuge. Você acha que amar demais tem algum problema? Não, pastor, eu acho que não tem problema. Eu acho que amar demais é tudo de bom. Equívoco. Até o amor, quando é exagerado, ele traz grilhões e amarras e cadeias. Por quê? Porque quando você ama demais, você não está amando, você está projetando, você está ficando cego, você está lançando as suas necessidades. É igual pais que não reconhecem erros de filhos, cônjuges não conseguem entender o sistema de outro cônjuge. Por quê? Porque amar demais é pecado. Porque quando você ama demais, você está projetando as suas carências em outra pessoa. Por quê? Porque o amor por si mesmo, ele é forte por si mesmo. O amor por si mesmo, ele é poderoso. E amar demais alguém é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de alguém que não é completo. Alguém que doa a vida para que a outra pessoa possa viver. Alguém que anula a própria vida para que outra pessoa possa viver. Isso não é cristianismo. E eu quero começar a meditação desta noite falando isso com você. Você é uma pessoa que ama demais? Você ama com muita intensidade, você ama com muito desejo, você ama com muita dedicação exacerbada, que você até sufoca o ser amado. A pessoa que é amada por você, é sufocante ser amado por você. É algo que te persegue, é algo que te oprime, é algo que não é bom. Por quê? Porque por mais que amemos as pessoas,
elas têm a sua liberdade e a sua maneira de conduzir as suas vidas, pode ser seus filhos e seu cônjuge. O que acontece com Sansão? Sansão, ele amou demais, ele amava demais. Mas não é porque ele tinha um coração grande, não é porque ele sabia amar, não. Ele amava demais porque ele era carente, ele era indefinido. A Bíblia diz que um dia ele foi passear em um lugar e ele viu uma moça. E ele ficou apaixonado por essa moça. E ele quis muito essa moça, mesmo sabendo que era contra o mandamento. Mesmo sabendo que os seus pais não aprovavam. Ele foi e quis casar-se com ela. O que faz as pessoas obstinarem uma situação ao ponto de inibir o racional, de pensar o seguinte: sem base não há construção. Ninguém constrói uma casa sem rudimento. E o rudimento é a Escritura, a palavra. Saiu da Escritura, não vai dar certo. O que faz alguém abandonar a Escritura, deixar de lado o rudimento, tentando construir alguma coisa, achando que aquilo vai dar certo. Não dá para mim, não dá para você, não dá para ninguém. Tudo tem que ser baseado na Escritura. E lá está escrito em Êxodo, em Números, em Deuteronômio: vocês não se misturarão com os povos desta terra. Não darão seus filhos às suas filhas e nem as suas filhas aos seus filhos. Paulo diz isso em Coríntios, que comunhão existe luz com as trevas, o mundo, Cristo e Belial. Isso é claro e óbvio. Como se pode burlar e passar por cima da Escritura, achando que vai dar certo? Quantas vezes alguns de nós insistimos em tentar os nossos meios e caminhos e condutas, achamos que vamos construir alguma coisa? E ele quis enfeitar a moça, e embelezar a moça, e fez de tudo para convencer os seus pais. Mas os pais de Sansão eram frágeis e fracos. Os pais de Sansão eram pessoas que eles não tinham nenhum tipo de autoridade espiritual. Eles não eram pais que conseguiam trazer condução e trazer de uma forma forte a situação para o seu filho. A Bíblia diz, em Juízes capítulo 14, versículo de número 1, desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: viu uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. E o pai disse: não, Sansão, não faça isso. Essa mulher não é para você. Ela agrada aos meus olhos, eu quero ela e ponto. O que leva esse moço a enamorar-se, a apaixonar-se intensamente por essa moça? Será que foi a questão da proibição, do não poder? O jovem realmente ele gosta da proibição? O jovem realmente gosta daquilo que não pode? Só os burros. Os inteligentes não. Os inteligentes vão pelo caminho. Os inteligentes vão pela Escritura. O que faz uma pessoa querer o proibido, querer o que não funciona, querer o que não dá certo, querer burlar? O que Satanás pode fazer com alguém que tenta engambelar Deus ou a palavra, se a palavra está acima do trono de Deus? Não tem como. O que nós precisamos entender e compreender: cuidado com os seus sentimentos demasiado. Cuidado quando você pensa mais em uma pessoa do que em você mesmo. Ah, pastora, mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que considerar os outros. Isso aí era uma regra eclesiástica para a igreja em questão de se dar bem. Você pensa demais na outra pessoa o dia inteiro, o que vai agradar, o que vai gostar, o que vai... Viva a sua vida. Seja uma boa pessoa. Seja alguém que ame a Deus, que sirva o Senhor, e que dentro de você jorre uma fonte, e essa fonte certamente vai ser boa para as pessoas que estão ao seu redor. Mas não passe a sua vida criando ilusões e vivendo para aquilo que vai ser bom para alguém. Eu vou fazer isso porque vai ser bom, porque vai ser feliz. Você conhece o ditado: cospe no prato que come? Hã? A maioria das pessoas que recebem as coisas sem custo, faz isso.
Será que é normal os crentes de hoje viverem amarrados e embaraçados em seus relacionamentos, fazendo com que os outros sejam mais amados, mais desejados e mais quistos? Será que é normal os crentes sentirem? Eu fico pensando assim, eu vou me encontrar com um amigo. E ele fica todo feliz porque vai se encontrar. Aquele dia, ele vai fazer um churrasco, vai tomar um café com uma amiga. E aquele dia é tudo feliz por causa daquele encontro. Eu não consigo entender nem administrar isso. E o porquê ele não fica feliz de igual maneira quando ele fica só com ele mesmo? Só com ele mesmo. O porquê ele não fica feliz quando ele está só com ele mesmo, fazendo as suas atividades, fazendo as suas coisas? O porquê? Às vezes as pessoas se preocupam tanto com a ótica alheia, se preocupam tanto com a aprovação alheia, e se esquecem da própria aprovação e da própria ótica. O porquê essa intensidade tem matado a logística de relacionamento entre o crente e o Espírito Santo, onde se criam relacionamentos frívolos e supérfluos? O porquê aquele moço quis, porque quis aquela moça? O porquê ele se apaixonava de uma maneira tão... Ele viu a moça e já quis a moça, sem conhecer, sem conversar, sabendo que era proibido. Como algo assim pode dar certo? Como você faz algo sem a aprovação de Deus? Aí o crente diz o seguinte: mas eu não sabia que não era vontade de Deus. Nenhum crente que conhece um pouquinho a Escritura pode argumentar que eu não sabia a vontade de Deus. A minha vontade é clara. Deus não coloca a vontade dele numa bolha para que apenas os heróis consigam alcançar. A vontade dele é totalmente clara e ela não é implícita, ela é explícita. Nós precisamos entender isso. O porquê as pessoas são tão intensas. Elas vão fazer um negócio, com tanta intensidade, elas não dormem, ficam ansiosas, e se vai trocar um carro, ou construir uma casa, ou trocar uma casa, sei lá o que for, elas ficam desesperadas, todas as emoções, todas as suas faculdades voltadas para aquilo. E você acha que o Espírito Santo não tem ciúmes disso? E você acha que você não vai pagar por isso? Se você gosta de ser intenso, se você gosta de ser 100% dedicado, pronto, você já encontrou um lugar, o altar do Senhor. Ali seja 100% dedicado, 100% intenso, mas não nas coisas desta vida que estão passando por entre os seus olhos. Ama demasiadamente uma criança, ama demasiadamente. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? O que foi pago para que você fosse livre? Jesus comprou a sua liberdade. Você não... Tem gente que ele é intenso na religião. Ele é intenso. E a Bíblia diz assim, em Eclesiastes: não sejais demasiadamente justo, senão perderás a sua alma. Nem justo demasiado você não pode ser, porque você se torna um legalista. Se nós somos proibidos os exageros, o porquê insistimos? Eu trabalho, pastor, eu sou um trabalhador. Está até aqui de trabalho, a família abandonada, exagero. Pessoas demasiadamente intensas. Quer ser intenso, vai ser intenso para Deus. Vai, colocar-se, lançar-se diante do Senhor. Diga amém. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7. Os que sejam casados, sejam como aqueles que não são. Os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se não dele abusasse. Ou seja, sem exagero. Sem exagero no seu casamento. Você não nasceu grudado em ninguém. Não nasceu colado em ninguém. Cada um responde por si. Você ama, é fiel, cuida, zela, mas sem intensidade. Sem projeção. Seus filhos, você ama, aconselha, cuida, direciona, sem intensidade.
Por quê? Porque senão você vai se dar mal, você vai ficar amarrado. Satanás vai ter uma amarra para te conduzir, e ele vai te monopolizar, ou pela família, ou pelo trabalho, ou pela própria vida. Não seja intenso nessas questões, seja intenso diante de Deus. Existem crentes que ele acha que amar demais é a missão dele. Você tem que amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força. Aí ocupa todos os potenciais seus. O resto é só amar normal, amar normal. Pergunta para o seu irmão, você sabe amar normal? Um amor que enxerga os defeitos, um amor que não critica, um amor que não cobra, um amor que aceita do jeito que é, um amor que exorta. Ô, fulano, você está errado, você não está certo, eu não concordo. Esse é o amor verdadeiro, onde somos instrumentos de Deus para abençoar pessoas. Esse é o amor de verdade. Você não pode, mas eu posso, eu estou indo, vou. Você não hoje está emburrado, nervoso, está emburrada, nervosa, fica no teu canto, deixa eu quietinho com a minha alegria no Senhor, aleluia, glória a Deus. E quando eu estou emburrado também, eu fico no meu canto, você fica no seu. Ninguém prejudica ninguém. O que nós precisamos entender é que esse exagero tem criado amarras emocionais que tem travado espiritualmente o povo de Deus. Segunda amarra espiritual que começa no emocional. Capítulo 14, versículo de número 12. Jogos irreverentes. Explica para o teu irmão o que é irreverência. Irreverência é não levar a sério aquilo que é sério. Vamos traduzir assim. Vamos analisar o seguinte. Quais são as coisas... Você é uma pessoa séria? Eu sou, pastor. Eu ando o tempo inteiro assim. Em mim já tem isso aqui, bigode chinês e vinca japonesa. Hungria, quanta coisa. Ser sério é ser uma pessoa sisuda, ser sério é ser rude, ser sério é ter a resposta na ponta da língua, ser responsável é ser mal educado ou legalista, tipo, dando lição de moral em todo mundo. Tem gente que quando você está perdendo, você fica assim, será que eu posso pensar isso? Porque até para pensar, você tem que pensar. Vai que ele sabe o que você está pensando, e aí ele vai criticar o que você está pensando. Aí você fala, você já não vai embora? Está na hora. Perigoso você até você mexer no relógio. Por quê? Porque é pesado demais. Ser sério e responsável não é ser chato e nem querer que os outros vivem a sua própria regra. Cada um tem um padrão e cada um, diz o apóstolo Paulo em Romanos, vai prestar conta com Deus. Eu não presto para você, você não presta conta para mim, e assim nós vamos vivendo bem. Mas existem pessoas que querem reger a vida do outro. Larga a vida do outro e vai viver sua vida. Está sobrando tempo para cuidar da vida dos outros? Cuida da sua vida. Eu comecei a falar sobre seriedade porque ser sério é levar, ser responsável, é levar as coisas suas rudimentares a sério. Por exemplo, a sua vida espiritual é uma coisa séria, a sua saúde é uma coisa séria, a sua salvação é uma coisa séria, a sua comunhão com Deus é uma coisa séria, e você não pode tratar isso como irreverência, como se fosse qualquer coisa. Quais são os assuntos mais sérios? Pastor, o meu trabalho é a coisa mais séria da minha vida, então é idolatria. Minha família é a coisa mais séria, idolatria. A coisa mais séria na sua vida é a sua alma. É o que é mais sério para você. É o que exige mais cuidado, mais cautela, mais zelo, mais providência, mais atenção é a sua alma. É o mais sério para você é a sua alma. E eu quero falar um pouquinho sobre jogos. Você conhece esse negócio de jogo? Eu não, pastor, eu nunca joguei nem truco, nem baralho, nem dominó. Não sei jogar essas coisas. E nem aquele negocinho que os crentes jogam também, os moçada. Uno. Então, não é desses jogos que eu quero falar. É dos jogos emocionais. Ficaria aqui a noite inteira falando para você sobre os jogos. Vamos lá. Então, vamos começar. Pessoas que exageram um pouquinho a sua doença para chamar a atenção.
Pessoas que usam aquilo que possuem para manipular os outros. Pessoas que fingem de boazinhas para conseguir o que querem. Pessoas que fingem de bobas para poder passar em branco. Ficaria aqui falando de jogos a noite inteira. Porque o que falta é autenticidade em nós, é veracidade. Hã? Não, peraí, mas, irmão, fulano te ama. Não, peraí, ele me ama, mas ele não é fiel, então isso é jogo. Como alguém te ama e não é fiel com você? É jogo. Ele acha que te ama, diz para os outros que te ama e finge que te ama, porque a base do amor é a fidelidade. Prova para mim o contrário. Deus amou o mundo, a fidelidade de Deus, o compromisso de Deus de resgatar uma humanidade caída que Ele havia criado. Fidelidade com quem? Com a humanidade? Não, com Ele mesmo. A fidelidade de Deus com Ele mesmo fez com que Ele enviasse o Senhor Jesus. A fidelidade é a base do amor. Então, a grande questão dos jogos nos casamentos. Pastora, mas acontece que meu casamento, desde que começou, é jogo. É jogo para fazer sexo, é jogo para levar para jantar, é jogo para esconder aquela blusa que eu comprei, é jogo para ele poder trocar de carro, dizendo que o óleo está vazando. É tudo jogo, pastor, é tudo jogo. Em casa todo mundo joga, até os pequenininhos. Então, quem dança na sua casa é Satanás. Porque jogos não podem existir. Se tem uma coisa que você não pode economizar para a sua família, é verdade. Não economiza. Às vezes, pastora, eu não vou ser uma pessoa que eles gostam muito. Não tem problema, eu também sou uma pessoa que às vezes minha família não gosta muito de mim. Não economize verdade. Se tem uma coisa que eu vou morrer sem arrependimento, eu não economizei verdade. É na lata. Por quê? Porque jogos não podem funcionar dentro de uma família e dentro de um lar. Você precisa entender que isso amarra uma família. Se eu não estou gostando, eu não estou gostando. Se eu não quero, eu não quero. Vamos conversar, porque não vai haver jogos. Se o casamento está ruim, é porque está ruim. Se tem mentira, é porque tem mentira. Se eu não concordo, é porque eu não concordo. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. E se nós servimos a Jesus Cristo, nós temos que praticar essa verdade. Não permita que exista jogos no seu relacionamento. Pastora, mas se não existir jogos, vai ter mais momentos desagradáveis do que momentos. A gente joga para ir no cinema, a gente joga para ter momentos confortáveis, a gente joga para jantar junto. A gente joga, pastora, para a gente ficar um pouco feliz. Mas que preço dessa felicidade, hein? Pelo amor de Deus. Hã? Não alimente relacionamentos que não são sinceros, autênticos e que projetam a verdade. Não faça isso. Qual foi a segunda amarra de Sansão? Jogos e irreverência. Não leva a sério aquilo que é sério. Não considera aquilo que é relevante. Existem coisas que não podem ser para amanhã. Existem coisas que têm que ser para hoje. A irreverência é você ficar empurrando com a barriga aquilo que você já tinha que ter decidido. Não faça isso. Existem coisas que você não pode relevar. Existem coisas que você não pode permitir serem alimentadas em seus relacionamentos. Isso se tornarão amarras contra você. A Bíblia diz que no caminho de Timnat, ele mata um leão, e no corpo desse leão faz um favo de mel. Ele come o mel e oferece aos pais sem contar para ninguém. E então, no dia do seu noivado, ele faz um enigma, uma brincadeira. Ele brinca com aquilo que é sério. Sabe quem deu força para ele matar o leão? Deus. Porque estava no caminho, ele estava num caminho errado, mas mesmo assim, o Senhor deu. As coisas de Deus são muito sérias na nossa vida, e nós não devemos brincar com elas, e nem tratá-las com irreverência. E a Bíblia diz assim em Juízes capítulo 14, versículo de número 1.
É engraçado isso aí, né? Por exemplo, qual é o problema? Trazer o celular na igreja e ler a Bíblia no celular, não tem problema nenhum. O mesmo celular que você conversa fiado, que você vê vídeo pornográfico ou vê coisas ruins, o mesmo celular que você ouve besteira e fala besteira. Você acha que isso é correto? Existem coisas que não podem ser mudadas, rudimentos que não podem ser tirados de nós. Juízes capítulo 14. Mas isso é modernidade, pastora. No céu não vai ter gente moderna. A escritura ela é antiga, ela não é velha, ela é antiga. E os rudimentos são antigos. Gente moderna e modernidade não entra no céu. E a Bíblia diz assim, uma mulher das filhas dos filisteus subiu, versículo de número 12, dize, pois, Sansão, eu vos darei um enigma, 14:12, para decifrar. Pergunta para o seu irmão, alguém tem que me decifrar? Pelo amor de Deus, isso dá muito trabalho de decifrar você. Vai perder tempo comigo, eu não vou decifrar você, não. Decifrar? Não, mas sabe o que é? É que não pode, mas não pode assim, eu sou do meu jeito, esse é o meu jeito. Não, mas sabe o que é? Que não pode falar. Mas por que não pode falar? Eu falo porque é o que eu acredito, é o meu jeito. Fazer o quê? Se não acostumar, tudo bem. Todo mundo é obrigado a gostar do seu jeito? Não. Mas você também não vai mudar o jeito seu, que não prejudica ninguém, porque tem gente que é imatura, ou tem gente que não consegue, que não dá conta. Você não vai fazer nada para prejudicar ninguém. Mas também você não vai ter que ficar mudando toda hora o seu jeito, assumindo hipocrisia por causa que um ou outro. Não. Ninguém tem que decifrar você. Você tem que ser autêntico, tem que ser você mesmo. O que te conhece aqui, conhece você em casa, conhece você na rua, conhece você não sei aonde. Encontra alguém no shopping, paz, irmão, paz, irmão. É assim. Somos pessoas normais. Ninguém tem que nos decifrar. Nossa vida não pode ser cheia de incógnita, cheia de complicações e complexidades. Quanto mais simples você for, mais feliz, mais rápido a felicidade vai encontrar você. Não tem que decifrar você, nem decifrar a vida. Jesus pôs um ponto final em toda a questão de interrogação. Ele expirou, na tua mão eu entrego o meu espírito, ponto. Ninguém tem que te decifrar. Não. Nós somos aquilo que somos. O problema de Paulo com a igreja de Corinto é que a igreja de Corinto era uma igreja hipócrita e falsa. E Paulo era uma pessoa totalmente autêntica e nua. Essa era a grande questão. Ele dizia, eu sou o que sou, pela graça e misericórdia de Deus. E eu não vou fazer nada de diferente para agradar vocês. Não permita que Satanás te amarre por meio de jogos. Coloque a verdade nos seus relacionamentos. Dialogue, converse, fale, seja claro, evidente. Tem pessoa que você conversa com ela 6 meses para você descobrir o que ela pensa. Pelo amor de Deus, que trabalhão! Já fala de o que eu penso, é isso, ok, errado, certo, concordo, não concordo, mas é o que eu penso. Diga, pessoas simples são fáceis de lidar. Aqui na igreja existem algumas pessoas que elas são, posso dizer uma palavra, deleitosas para conviver. Elas são transparentes, isso é uma delícia. Eu tenho um perigo, que eu tenho tendência de gostar de gente que é transparente. E eu preciso me policiar. Eu tenho tendência, eu gosto de gente transparente, gente autêntica. Eu sinto o cheiro de mentira. Gente que ri muito, que brinca muito. Mentira, ninguém ri muito e ninguém brinca muito. Onde é que está a seriedade? Está escondendo o quê? Então, nós precisamos aprender a conviver com as pessoas e nos tornarmos pessoas autênticas, sem jogos, sem mediocridade, sem irreverência, onde vamos tratar as coisas de Deus. Você está lá com seus amigos conversando, é uma coisa. Falou de Deus, pronto, coisa séria. Abriu a Bíblia, coisa séria. Agora não vale brincadeira, agora não tem essa questão de cômico, de nada, coisa séria. Mas aí continua com a mesma postura de referência na Escritura, aí não, aí você está tentando Deus.
Diga, eu preciso ser mais sério nas coisas que são relevantes na sua vida. Você tem que ser mais sério. Agora, essas coisas outras banais aí, ó, leva de boa. Cuida da tua vida, deixa cada um cuidando da sua. Ah, você quer? Então faz, depois você vai ver. Eu acho que não dá certo. O problema é seu. Depois, eu vou, te ajudo. Depois te ajudo? Te ajudo. Naquilo que der, eu te ajudo. Sem jogos. Os jogos trazem amarras. Última amarra de Sansão, Juízes capítulo 16. Eu quero falar sobre uma das amarras que se chama continuidade. Diga para o seu irmão, continuidade. Diga, nem tudo na vida vale a pena continuar. Você tem que aprender essa regra, senão você vai ficar amarrado também. Existem coisas na vida que você precisa puxar o freio de mão, dar a ré e voltar atrás. E você tem que entender quais são essas coisas. Se você insistir em coisas que estão erradas, você vai se dar mal. Sansão sabia que emocionalmente, no primeiro noivado dele, quando ele foi buscar a esposa dele agora, a esposa dele havia sido dada para outro e o pai dela ofereceu a outra irmã. Não tinha dado certo. No mínimo que ele devia ter feito, voltado para casa, procurado ajuda, procurado os pais, procurado alguém. Ele devia ter retrocedido. Ficou maluco, ficou doidão e foi em Gaza e se uniu a uma prostituta. Será que ele não percebeu que emocionalmente ele era fraco e frágil, não sabia escolher e ele não tinha postura, nem firmeza, nem tino e nem perfil para educar-se, disciplinar emocionalmente? Ele tinha que continuar avançando, foi até Gaza. Deus muitas vezes quer colocar alguns pontos finais na nossa vida. E sabe como é que a gente chama isso? Perdas. Eu perdi. Você não perdeu, você foi liberto. Você não perdeu, você foi liberto. Você precisa entender que alguns pontos finais precisam existir na sua vida. Você precisa discernir, chega. Já deu, parou, não tem, não dá, nem que você deitar e passar por cima de você vai funcionar, não vai funcionar, não vai dar certo, acabou, secou, não tem mais, agora é Deus ou é Deus ou é Deus, não tem jeito. Nós precisamos entender que nós temos as nossas limitações. Nós precisamos entender que aquilo que nós insistimos, quando Deus dispara, nós vamos sozinhos, sem a graça, sem a aprovação de Deus. E aí nós estamos a pé. Aprenda a parar no momento em que Deus está falando com você. Existe um momento na sua vida, e aquele momento é crucial, que você tem que olhar e desistir da continuidade, dizer, agora chega. Isso vale na amizade, isso vale em relacionamentos, isso vale em negócios, isso vale em conduções erradas, em situações erradas, que você muitas vezes já progrediu mesmo no erro, mas existe um momento que você fala, parou, acabou. Acabou, agora não tem mais jeito. A continuidade, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, é teimosia humana, é embaraço. Você precisa entender isso. Você precisa aprender a confiar mais em Deus e a deixar com que Deus faça as obras dele. Deus vai trabalhar, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Mas se você gritar, se você gemer, tudo isso você já fez. Se você pedir, se você clamar, se você se humilhar, se você... Não aconteceu. É Deus. É Deus quem vai fazer. Juízes capítulo 16, versículo de número 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Que queda, hein?
um juiz de Israel, um homem com o voto de nazireado. É assim, ó, um abismo chama outro abismo e nada está ruim que não possa piorar. Pessoas de cabeça dura, pessoas teimosas, são estes ditados que encaixam. Casa com uma filisteia, agora vai para uma prostituta. O que estava faltando? Aquilo que aconteceu. Servo, escravo e cego. Fraco, servo e cego. Era isso que ele estava procurando. O que ele estava procurando? Ao invés dele falar, bom, peraí, a minha vida não está dando certo. Não é esse caminho. Deixa eu voltar, pai, mãe, me ajuda. Deus, Senhor, preciso fazer um altar, preciso buscar o Senhor, preciso ouvir sua voz. Você não vê Sansão orando uma vez? Só aquela vez que ele pediu para não morrer de sede, então Deus faz nascer da cavidade, daquela rocha que ele estava, água. E a vez que ele morre, só. Mas onde está a direção de Deus? Onde está a maneira, agora era a hora dele dizer, Senhor, não deu certo, eu errei. Cadê o arrependimento de Sansão por ter se casado, por ter feito o enigma, irreverentes jogos, com aquilo que é sério, com as coisas que são de Deus? Cadê o arrependimento? Não tem arrependimento. Então o que teve? Mais embaraço. Amarras. Cuidado com aquilo que você persiste e continua no erro. É amarras. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 4, depois disso, Juízes 16, 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Afeiçoou, apaixonou-se, apegou-se. É óbvio, o homem não tinha construído nada, é óbvio que ia se apaixonar e se afeiçoar e cair na luxúria, na lascívia e na concupiscência. Para nós terminarmos, eu quero falar uma coisa com você. 3 amarras. Amar exageradamente. Primeira, ama demais, vai sofrer muito. O diabo está onde está o teu tesouro. É ali que ele vai atacar. Segunda amarra, jogos, irreverência, não levar a sério as coisas de Deus. Você já percebeu o crente? O crente, a primeira pessoa que ele tira de Deus. Você nunca percebeu isso? Olha para o crente para você ver. Se ele está cansado, primeira coisa que ele deixa de fazer é vir ao culto. Se ele não está bem, primeira coisa que ele deixa de fazer é de orar. Se ele tem planos ou está passando apertado financeiramente, qual a primeira coisa que ele deixa de fazer? Por quê? Pastora, porque Deus não reclama. Quem disse? Quem disse que Deus não está amontoando situações para o último dia? É claro, e você sabe disso. A graça serve para isso. Serve para os inteligentes usufruírem daquilo que Deus deu para granjear para o céu e os negligentes acumularem condenações para si. A graça é isso. Amarras. Amar demasiadamente. Fazer jogos e ser irreverente. E por último, fazer coisas contínuas que você já deveria ter parado. Diga amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu queria convidar você para falar com Deus. Como Satanás consegue amarrar os crentes. Vê se você ama demasiadamente seus filhos, como Eli. Vê se você ama demasiadamente o seu cônjuge, como Lia, que era cega por Jacó. Vê se você vive fazendo jogos na sua vida, usando subterfúgios para conseguir o que você quer. Se você trata com irreverência a Escritura, vê se você continua coisas que você já deveria ter abandonado, coisas que você deveria já ter parado há muito tempo. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Fala, Senhor, eu não quero ser amarrado por Satanás. Eu não quero permitir que Satanás use os meus sentimentos para me monopolizar. Eu não quero permitir que Satanás coloque-me em situações por causa dos jogos e da irreverência.
E eu não quero, de forma alguma, andar por um caminho que o Senhor não esteja à frente de mim. Eu não quero andar por caminhos que o Senhor não esteja diante de mim. Eu não quero fazer aquilo que os seus olhos não aprovam. Ó Deus, neste momento, após ouvirmos a Tua Escritura e a Tua Palavra, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale com cada coração neste momento. Que Teu Espírito venha compungir as almas de cada um neste momento. Que a Tua Palavra possa trazer arrependimentos verdadeiros, consternações, quebrantamentos. Ó Deus, que nós sejamos livres, que nesta noite seja uma noite de libertação, uma noite onde a liberdade seja o nosso alvo, aquilo que o Senhor comprou para nós da cruz do Calvário. Que saiamos daqui mais autênticos, mais sinceros, mais simples, mais claro, cheio de voltas e contornos, Deus. Que ninguém tenha que nos decifrar e nem dizer nada para nos agradar. Que sejamos mais lógicos e óbvios. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser mais transparente. Senhor, eu quero ser alguém mais autêntico e mais sincero, mesmo que as pessoas não gostem, mas eu não estou preocupado com o que as pessoas vão gostar. Eu quero aquilo que o Senhor aprova em mim. A minha sinceridade não será para humilhar ninguém, para desfazer de ninguém. A minha sinceridade será um culto para o Senhor. Eu não estou falando em sinceridade onde aquelas pessoas usam o seu legalismo para ofender as pessoas e derrubar as pessoas e diminuir as pessoas. Não é isso. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser sincero comigo mesmo. Eu quero ser simples, eu quero ser autêntico, quero ser transparente. Não quero ser ninguém, que ninguém me decifre, Senhor. Eu não quero ser complexo. Eu quero ser transparente. Eu quero poder ter um louvor e uma adoração e um culto que sai direto do meu coração para o Senhor. Oh Deus, eu quero que as minhas orações subam com rapidez, sem estarem impedidas ou embaraçadas com minhas situações. Eu quero saber que eu oro e que o Senhor está me ouvindo de imediato e no momento. Eu não quero continuar aquilo que não está dando certo na minha vida. Não quero continuar pecando, não quero continuar soberbo, não quero continuar arrogante, não quero continuar iludido, não quero continuar abduzido, não quero continuar, Deus, não quero continuar. Não quero continuar com essa vida espiritual distante do Senhor. Eu quero fazer um retrocesso. Eu quero me converter. Eu não quero ficar pior do que eu estou. Eu não quero ficar pior do que eu estou. Ó Deus, eu sei que Satanás pode piorar a minha vida se eu não entender que caminhos valem a pena quando o Senhor está diante de mim. Diga para o Senhor: eu não quero que Satanás coloque o pior diante de mim. Por isso, existem coisas que não podem continuar na minha vida. Mostra para mim, Senhor, onde eu tenho errado. Mostra para mim onde eu tenho falhado. Mostra para mim onde eu tenho sido moroso, onde eu tenho sido letárgico, onde eu tenho deixado as coisas correrem a solto e passar, por medo, por insegurança. Mostra para mim, Senhor, e dá-me forças para eu consertar aquilo que está errado, para que os danos não sejam piores, Deus, que eu não seja legalista, nem juiz dos outros, mas que eu possa ouvir a sua voz e atentar para aquilo que o Senhor está dizendo. Liberta-nos nesta noite, Senhor. Liberta-nos das amarras, dos grilhões e das cadeias, que muitas vezes, ó Deus, por ignorância, temos fabricado para sermos manipulados pelo nosso inimigo. Eu quero que você se coloque de pé, põe a mão no seu coração. Diga assim comigo: meu Deus, a sua palavra é libertadora para minha alma. Nesta noite, eu te peço, eu não quero amar demasiadamente. Eu descobri que isso é apego, é paixão, é cobiça. Eu não vou amar a minha vida demasiadamente, nem a minha família, nem o meu jeito de ser. Eu vou amar como o Senhor quer que eu ame. Eu renuncio nesta noite todos os jogos, toda irreverência. Eu não vou mais jogar, não vou mais usar
o que eu tenho para manipular as pessoas. Não vou fazer isso, porque o Senhor está olhando e não gosta do que vê. Então eu renuncio a todos os jogos que minha alma tem vícios. Senhor, eu preciso enxergar aquilo que não pode continuar em minha vida. O pior acontecerá se eu teimar e insistir. Eu não vou fazer isso. O que deve parar, vai parar aqui, vai parar agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante sua mão direita para o alto, faça melhor, põe a mão sobre a sua cabeça. Que o poder da palavra de Deus venha sobre a sua vida. Que o governo do Espírito Santo de Deus esteja acima de tudo e de todas as coisas. Que a espada da palavra nua venha sobre a sua alma, arrancando e desfazendo equívocos, enganos, torpezas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.